Caro aluno, cara aluna, seja bem-vindo ao curso de Introdução aos Sistemas Open Source. Essa é a nossa videoaula de número 3. Meu nome é professor Carlos Marcos Alves. Bem, quais são os objetivos de aprendizado desse nosso vídeo de hoje? Bem, a gente vai entender e vai fazer a instalação do nosso sistema operacional. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre o VirtualBox, ou seja, o sistema que irá virtualizar a nossa distribuição GNU Linux. A gente também vai ver como é que a gente faz para obter a nossa imagem Linux, como é que eu baixo da internet a ISO ou a distribuição que a gente vai usar ao longo do semestre. A gente também vai trabalhar a criação da máquina virtual e da configuração. Então, uma vez instalado o VirtualBox, vamos aprender como criar a nossa máquina neste ambiente e também como fazer algumas configurações mais finas para que a máquina funcione da melhor forma possível. Então, depois a gente vai instalar essa máquina virtual Linux e depois da instalação dela, a gente vai trocar o hostname da máquina, ou seja, fazer uma configuração de domínio para a máquina. No caso de uma empresa, você vai colocar o nome do servidor, ponto, o domínio da sua empresa, né? xpto.com.br, se for sua empresa, e também como é que a gente pode fazer a configuração da placa de rede e a configuração de um usuário. Os passos iniciais para você ter um servidor Linux funcionando. Então vamos lá? Antes de falar da instalação propriamente dito, vamos pensar no conceito de virtualização. Né? Quando você vai trabalhar com Linux, o aluno pode pensar, poxa, mas eu vou precisar de instalar o Linux no meu desktop ou no meu notebook em casa? Bem, essa é uma opção, mas hoje existem várias formas de você fazer isso. Uma forma clássica que a gente adota hoje em dia é você virtualizar o sistema operacional na sua máquina. Então você pode ter rodando na sua máquina, seja ela um Linux, ou seja ela um Windows, ou seja ela um Mac, você pode virtualizar outros sistemas operacionais dentro dela através de algumas ferramentas, umas pagas e outras não, outras que são open source você pode usar sem restrição. Tá? Então vamos usar esse conceito de virtualização. A virtualização ganhou grande espaço nas empresas nos últimos anos e se tornou uma ferramenta fundamental no estudo de sistemas operacionais e para certificações, seja em redes, em Linux ou Microsoft e outras. Então, o que acontece? Hoje você precisa de montar um laboratório de rede e esse laboratório tem lá um Microsoft com um AD rodando para você, você precisa de uma máquina com Exchange rodando para você tirar certificação, uma máquina com Linux, uma máquina que seja o seu SQL da rede. E você consegue, de acordo com a especificação do fabricante, montar essas máquinas com recursos mínimos virtualizados no seu ambiente. Claro que você precisa ter espaço em disco, memória e processador para suportar isso tudo. Mas se você dosar um pouco a quantidade de recursos para cada máquina, você consegue subir um ambiente até complexo na sua própria estação de trabalho, no seu próprio notebook. Ok? Então, nessa imagem aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo o hardware, que seria o seu desktop, um servidor, né, ou um laptop mais potente. Nós temos aqui o hypervisor, que seria a camada que vai fazer a conversa entre o sistema operacional virtualizado e o hardware. E depois você tem a possibilidade de virtualizar as suas aplicações, ou seja, os seus sistemas operacionais e as aplicações que você vai trabalhar. E é dessa forma que nós vamos usar aqui hoje no curso, ok? Bem, quais são os tipos que a gente pode utilizar de ferramentas para estar fazendo essa virtualização? Bem, existe o Hyper-V, né? Você como estudante consegue a licença de estudante para estar aprendendo e usando o Hyper-V na sua máquina. É uma ferramenta que o player dele é a Microsoft, então é uma ferramenta da Microsoft para virtualização. Existe o VirtualBox, que é uma ferramenta da Oracle, e é a ferramenta que nós vamos utilizar ao longo do curso. Existe a VMware, que também é uma ferramenta de mercado para virtualização. Então, os dois maiores players de mercado hoje para trabalhar com virtualização, principalmente em computação em nuvem hoje, é o Hyper-V da Microsoft e o VMware, né, que é da empresa VMware. Nós também temos o Xen. O
O Xen ele já é um virtualizador de código aberto que você pode usar no ambiente GNU Linux. Como é que se faz a instalação do VirtualBox, né? Você vai ter que acessar o site está aí para você na tela, virtualbox.org, e aí você faz o download do aplicativo, né, da instalação de acordo com o sistema operacional que você está usando. Então você tem essa possibilidade de instalar em Windows, Linux ou Mac. Você escolhe qual é o tipo de sistema que você usa na máquina que você está trabalhando. E aí você faz o download, faz a instalação, uma instalação relativamente simples. A gente fala que é uma instalação Next Finish, né? Uma instalação bem simples, não tem muitos parâmetros para essa instalação. A gente vai deixar marcado todas as opções do fabricante de recursos para linguagem, suporte a drives. Eu vou mostrar para vocês aqui que quando ele pergunta se você quer instalar o suporte a USB, você também deixa marcado, né? Interessante você fazer isso, porque na máquina virtual você consiga acessar a USB do seu equipamento físico. E instalar os drives em si, as interfaces de rede solicitadas. Vamos lá, a duas telas interessantes. Bem, o que eu tenho aqui? Durante a instalação, você vai marcando as opções e dando prosseguir, o Next, né? Chega uma hora que a instalação te pergunta, olha, você quer instalar, olha, cuidado, instalação da interface de rede. Você quer realmente instalar a interface de rede? Sim ou não? Yes, né, para prosseguir aqui. O que acontece nesse momento? Quando você clicar em sim, para ele instalar a placa de rede, a interface de rede, a sua máquina ela vai reiniciar todas as interfaces de rede. Então toma cuidado com isso na hora que você estiver fazendo a instalação, para você não instalar e estar, por exemplo, fazendo um download da ISO. Eu vou instalar o VirtualBox, mas eu vou fazer o FTP lá do CentOS. Se você reiniciar suas interfaces de rede durante um processo de download, você provavelmente vai perder o seu download e vai ter que recomeçar. Então, feche os aplicativos que você não estiver usando e faça a instalação para não correr o risco de perder nada. A segunda tela fala da instalação dos dispositivos USB. Legal, vamos instalar. Por quê? Porque eu quero lá no meu Linux, se eu virtualizar um Windows 7, eu quero lá no Windows 7 e em outras máquinas que eu virtualizar, acesso aos periféricos USB. Ok? Então a gente vai marcar opção instalar, no caso do USB. Aqui nessa outra tela de customização ele pergunta o que você quer instalar, quais são as coisas, os componentes, as features que você quer instalar, né, no ambiente. Você quer instalar suporte a USB, suporte a network, que seria os drives de rede, você quer instalar suporte à linguagem Python e outros suportes. Vamos marcar tudo como sim. Não necessariamente todos esses suportes serão necessários nesse primeiro momento, mas como é uma instalação que você não vai repetir, vamos deixar todas as opções do VirtualBox marcadas e vamos clicar aqui em Next, ok? Feito isso, você terminou a instalação e tem o VirtualBox lá pronto para utilizar. Então a camada de virtualização, o software que você vai utilizar para virtualizar, está pronto. O nosso segundo momento agora é fazer a aquisição do sistema operacional que a gente vai utilizar para a virtualização. No nosso caso, a gente está falando do CentOS. Então você vai acessar o centos.org e vai escolher fazer o download do DVD lá da ISO, né, que é a imagem de DVD desse sistema. Então você vai escolher. Quando você clicar lá em fazer download, na parte de download, ele vai perguntar assim, qual é o mirror, qual é o repositório que você quer baixar. Então você vai ver uma camada lá onde tem vários links de vários repositórios, né, vários espelhos, vários mirrors na internet para você baixar. Qual eu devo escolher? Bem, se você olhar bem aquela lista lá, você vai ver que você tem listas com endereços de empresas, com endereços de organizações e com endereços de universidades. Particularmente, eu te indico fazer o download de um mirror que esteja em uma universidade. Tá? Eu acredito que seria um repositório mais confiável para a gente obter o nosso sistema. Uma vez que você vai usar como produção na sua empresa e vai ter vários sistemas ali suportados pelaquela imagem que você baixou. A gente quer tentar pegar uma imagem que seja mais íntegra possível, né? Então, essa é uma recomendação minha, eu uso dessa forma. Eu baixo sempre de universidades, tá?
escolhe qual é o mirror que você quer e faz o download. É um download de aproximadamente 4 GB ou mais um pouquinho, então ele demora, depende da largura de banda que você tem de internet em casa, então você deixa baixando. Pronto, baixei a minha mirror, baixei o GNU Linux que eu vou utilizar, o CentOS está um download. O que eu vou fazer agora? Bem, então agora vamos passar para uma parte mais prática. Eu vou abrir aqui o VirtualBox que a gente falou da instalação, né? E vamos criar a nossa máquina, ok? A nossa máquina que vai suportar a virtualização no nosso ambiente. Então vamos ver aqui. Vou clicar aqui no VirtualBox, aqui na minha área de trabalho, ele está aqui na barra de tarefas, e está aberto aqui agora o VirtualBox. Aqui tem outras máquinas criadas, mas no seu caso aí provavelmente não vai ter máquina nenhuma. Essa parte da direita aqui vai estar toda branquinha, sem nenhuma máquina. O que você vai fazer nesse momento? Você vai clicar no botão novo, que está aqui, né, azulzinho, e aí você vai começar a parametrizar a máquina que você vai criar. Então, vamos dar um nome para a nossa máquina, a gente vai chamar essa máquina de Linux. Depois disso, você percebeu que quando eu digitei Linux, ele já setou aqui alguns parâmetros para a gente. Vou cancelar aqui para a gente ver, olha só. Eu vou clicar em novo. Ele vem aqui como padrão aqui Microsoft, tudo bem, mas quando eu digito Linux, ele já coloca o tipo e a versão para mim. O Linux que a gente está usando, e a gente falou aqui agora, é o CentOS, certo? Então vamos colocar aqui Linux. Se você quiser colocar CentOS, só para identificar, bacana, perfeito. Você viu que ele mudou aqui para a gente, né? Ele colocou que o tipo do sistema é Linux. Se você abrir aqui as opções, você vai ver que eu tenho Microsoft, Windows, Linux, Solaris, FreeBSD, IBM, macOS e others. Você tem uma série de outros sistemas que você pode virtualizar, ou seja, na sua máquina você pode ter um tipo de cada sistema desse instalado. Hoje a gente está trabalhando com Linux. Na versão, é a versão do seu sistema. Se ele vai ser de 32 bits ou 34 bits. Perceba que na escolha do Linux CentOS, o virtualizador ele colocou para mim aqui, ó, Red Hat. Tá vendo? Por que ele colocou Red Hat para mim aqui? Porque o CentOS ele deriva do Red Hat, né? Se você verificar as derivações de onde origina essa distribuição, ela vem de Red Hat. Por isso aqui o virtualizador já escolheu a versão Red Hat 64 bits. Se você baixar uma ISO de 32 bits, você tem que vir aqui e mudar, colocar 32 bits. Quando que vai estar 32 ou 64 bits? Vai depender da plataforma do seu sistema, ou seja, se você tem um hardware com processador e um sistema operacional que roda em 32 bits, muito provavelmente você não vai instalar uma máquina 64 bits, porque não vai ser compatível. Você tem que colocar uma máquina, então, 32 bits. No caso que eu estou usando o sistema operacional 64 bits, com processador i5 que suporta 64 bits, eu posso escolher aqui essa opção de 64 bits, ok? Então eu vou clicar em Next, em Próximo, e vou colocar aqui a quantidade de memória para trabalhar com essa máquina virtual. Nessa tela aqui você pode ver que você vai configurar a parte de memória. Então aqui, ó, se você observar, essa máquina tem 6 GB de memória. Então ele recomenda que eu instale ela com 1 GB, mas eu posso vir aqui, ó, e mudar ela para, por exemplo, 2 GB. Eu posso arrastar aqui, ó, ou posso digitar aqui, ó, 248, e aí essa máquina agora ela vai ter 2 GB de memória. Vou clicar em Próximo. Vou clicar para ele criar o disco para mim. Eu não estou recuperando uma máquina, eu estou trazendo uma máquina que eu já tenho. Eu vou criar uma máquina nova, então eu vou criar um disco novo. Aqui são os tipos de discos suportados pelo VirtualBox. Então, basicamente, a imagem padrão dela é Virtual Disk Image, seria a imagem padrão do VirtualBox, a imagem que a gente vai utilizar. Nesse momento, eu tenho duas opções. Eu vou criar um disco para a máquina, um HD para a máquina. Esse HD ele vai ser dinamicamente alocado ou ele vai ser tamanho fixo. Qual é a diferença dessas duas opções? Imagina que a gente cria um disco de 16 GB para suportar o meu servidor aqui que a gente vai instalar. Se eu falo que ele é dinamicamente alocado, significa que ele vai crescer, ele vai ser criado com um tamanho pequeno,
ele vai ocupar inicialmente 1, 2, 3 gigas. E à medida que eu for inserindo mais informações nele, ele vai crescer dinamicamente. É o que a gente está vendo aqui, dinamicamente alocado. À medida que eu vou colocando informação, esse HD vai crescendo até chegar ao limite que eu defini, 16 GB. Se você coloca tamanho fixo, significa o quê? Que no momento que eu criar a máquina, ela pode estar usando 3 GB só, ela vai ocupar no meu disco, no meu computador, 16 GB. Vai ocupar o tamanho total. Tá? Nesse caso, vamos trabalhar com alocação dinâmica, porque eu ganho em espaço em disco no meu PC aqui, na minha máquina que eu estou usando. O nome da máquina, o local de criação da máquina aqui, ó, se eu clicar aqui eu vou ver qual que é a pasta onde ela está sendo criada. Eu vou deixar a pasta default do VirtualBox, não vou alterar a pasta. Mas no seu caso você pode alterar, às vezes você tem um HD C e D e você quer deixar todas as suas máquinas no D, por exemplo. É uma opção também. Você troca nesse botão aqui. A máquina está falando que ela tem 8 GB, eu vou deixar ela com 16 GB. Tá? Com 8 GB você consegue instalar, mas às vezes você quer instalar outros pacotes e o ideal é você deixar um tamanho maior para você não ter que estender esse HD depois. 16 GB é suficiente. Vou criar a máquina. E ele criou a máquina para gente, ela está aqui embaixo, nosso Linux CentOS. Agora eu vou clicar aqui em configuração para fazer algumas customizações nela, ok? Primeiramente, a gente vai em rede. E aqui, ó, são as interfaces de rede que essa máquina tem. Essa máquina tem uma interface, ela pode ter 4 interfaces de rede. Vamos colocar ela como bridge, ok? No caso aqui, eu estou usando uma placa Dell Wireless, que seria a interface que sai para a internet dessa máquina aqui. Então ele vai fazer uma bridge, uma ponte entre a máquina Linux e essa máquina wireless aqui. O modo promisso que eu vou colocar aceitar tudo, para ele aceitar todos os tipos de pacote broadcast. Ok. Vamos aqui na parte de nome aqui, tá ok. A gente pode, nesse momento, você pode trocar o nome se você quiser de novo. A gente vai deixar o nome. Vamos deixar a parte avançada sem mexer, sem problema algum. Nessa parte aqui eu tenho a memória que a gente setou, a parte de sistemas. A gente vai deixar a memória que a gente setou, né, 2 GB. A parte de processador, eu tenho 4 CPUs nessa máquina, né? Essa máquina tem 4 CPUs. Eu posso falar, olha, eu não vou usar uma, eu quero usar 2 CPUs para essa máquina, né? Então a máquina virtual ela vai ter 2 CPUs, a máquina física fica com 2. É de bom tamanho fazer isso. A habilitação do pai, o pai está habilitado, que é um recurso que vai estender a memória. No caso, eu posso usar mais memória nessa máquina no futuro, né? Ele vai conseguir aceitar. E eu vou clicar em OK. Feito isso, a máquina está criada e configurada para ser utilizada. Quando eu startar a máquina, quando eu iniciar a máquina, ela vai pedir o CD da ISO, onde eu baixei a ISO, para a gente fazer a instalação. Vamos lá? Eu vou clicar agora em iniciar. Ele vai iniciar essa máquina. A primeira opção, a primeira tela que ele mostra para a gente aqui, ó, é onde é que está a imagem que você quer instalar. Onde é que está a imagem do sistema operacional que você configurou a sua máquina. Eu vou clicar aqui nesse browserzinho aqui, que é essa caixinha de pastinha, e vou informar para ele onde eu baixei. Onde foi feito o download? O download, a ISO, no caso dessa máquina, ela está na pasta Downloads ISO. Tá vendo aqui? Eu tenho aqui, ó, CentOS 7. Então eu vou selecionar e vou clicar em abrir. Nesse momento ele reconheceu aqui a ISO e eu posso iniciar a instalação. Vou clicar em iniciar. Eu vou maximizar essa tela nossa aqui. Nesse momento ele te dá 60 segundos para você escolher o que você quer fazer. Instalação, se você quer fazer algum teste ou se você quer fazer algum troubleshoot, verificar algum problema na sua imagem já instalada. No nosso caso a gente quer fazer a instalação, né? A gente quer o I aqui, que é a instalação do sistema. Então eu pressiono o I e o sistema vai ser instalado.
Nesse momento o sistema está reconhecendo a máquina virtual e está subindo alguns processos que vai auxiliá-lo na instalação do ambiente. Iniciando a instalação. Nesse momento da instalação, o sistema ele pergunta para você as questões relacionadas à linguagem. Qual é a linguagem que você vai trabalhar durante o processo de instalação? Qual é a linguagem depois que você vai utilizar para o seu sistema? Você vai instalar o seu sistema totalmente em inglês ou você vai instalar em português? Aí fica a cargo de vocês, né? Eu já vi várias empresas que as instalações que estão lá estão em inglês, por questões de acentuação, questões de problemas de caracteres, né? Eles preferem deixar a instalação em inglês, em produção. Outros eu já vi deixando a instalação em português, tá? No nosso caso aqui, para ficar fácil, até com as mensagens que a gente vai receber de retorno do ambiente, vamos colocar em português nesse momento, ok? Então, português. Então, eu vou selecionar aqui o português. Colocar português Brasil, né? Português Portugal e português Brasil. Vou escolher o português Brasil, vou descer aqui e vou mandar continuar aqui embaixo, ok? Bem, nesse momento nós estamos na tela que é resumo de instalação. Nessa tela aqui a gente vai fazer todas as configurações do nosso ambiente. Por exemplo, a parte de data e hora. Então, se eu clicar aqui em data e hora, eu vou fazer as configurações de fuso horário, tá? Então, no caso aqui, América, São Paulo, né? E aí você verifica se a hora está adequada com a hora que você está instalando, para você acertar o relógio. Se tiver ok, data e hora estão ok, né? Dia 20/3, você clica em finalizar. Finalizei a configuração de data e hora, ok? A parte de teclado também você faz a configuração. A gente vai deixar default porque a configuração já está certa aqui, mas você faz a configuração em data e hora. Na parte de suporte a idiomas, você vem e clica e configura quais são os idiomas que você quer usar no ambiente. No nosso caso, o suporte está como o português Brasil, mas nada impede de você vir aqui e acrescentar um outro idioma, como por exemplo o inglês. A parte de fonte de instalação também é a mídia local nesse momento, mas você também pode apontar aqui repositórios da internet, ok? A parte interessante que a gente vai mexer aqui é essa parte de seleção de softwares, tá? Pode ver aqui que a instalação que está aparecendo para a gente aqui é a instalação mínima, quer dizer, ele vai instalar o mínimo possível para o ambiente subir, para o sistema operacional subir. E daí todos os outros pacotes que você precisar, você vai ter que instalar na mão via o comando de instalação de pacotes. Nesse caso, nós vamos clicar aqui em seleção de software e nós vamos vir aqui do lado direito. Eu tenho várias opções aqui, mas a opção que a gente vai utilizar para o nosso curso seria uma máquina, um servidor de infraestrutura. Então seria a terceira opção aqui, ó, servidor de infraestrutura. Se você estiver instalando um servidor web básico, existe a opção de servidor web básico. Existe uma opção para você instalar um desktop, por exemplo, e por aí vai, ok? Do lado direito, nós temos as extensões para ambientes que a gente vai utilizar, como por exemplo o servidor de DNS. No caso aqui, ó, como nós vamos utilizar, a gente vai deixar marcado. Existem outras opções que você pode estar usando, como por exemplo, se você tiver um servidor de FTP, você vem e marca essa opção. No nosso caso, a gente vai deixar marcado o servidor de nomes, né, o DNS. Vamos marcar também a opção de ferramentas legadas. Eu vou descer aqui, né? Vamos marcar aqui a opção para bibliotecas de compatibilidade e ferramentas de desenvolvimento. Por quê? Porque às vezes você pode querer baixar um pacote e fazer a compilação você mesmo desse pacote. Então já fica marcado. Então, marcando essas três opções do lado direito e deixando marcado do lado esquerdo o servidor como um servidor de infraestrutura, a gente vai finalizar essa configuração. Feito isso, ele está processando, né? O que mais a gente precisa de marcar? Outra opção que a gente pode estar trabalhando no caso do sistema, é o particionamento do disco. Então você vai clicar aqui em particionamento do disco
E aí você pode alterar, adicionar discos e alterar a partição. No momento a gente não vai fazer essa alteração, então a gente vai deixar que o sistema crie apenas uma partição, que no nosso caso seria o barra, tá? Então vai ser uma partição barra com os 16 gigabits que a gente escolheu. Então eu vou deixar essa opção sem alteração e vou clicar em finalizar. Mas é importante que você entre nessa opção e clique em finalizar, ok? Para ele entender que você vai deixar apenas a partição barra lá. Feito isso, a gente vai clicar em iniciar a instalação. Então eu vou descer a iniciar a instalação. E nesse momento ele começa a fazer a instalação. Durante o processo de instalação, ele te pede mais duas configurações que são relacionadas ao usuário. A primeira é criar uma senha para o usuário raiz, ou seja, para o superusuário do ambiente, que seria o usuário root, e criar o primeiro usuário do sistema, ok? Então, nesse ambiente gráfico, nós vamos alterar a senha ou criar uma senha padrão para o nosso usuário root e definir um usuário que vai ser o usuário inicial do sistema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma senha para o usuário. A senha que a gente vai usar é a mesma senha que está descrita lá no módulo. No nosso caso aqui, ela vai ser FUMEC sem cerquilha, né? Tralha. Aqui embaixo eu repito a senha. Tá vendo que ele colocou aqui que a senha é forte? Interessante, né? Ele te indica se aquela senha é boa ou não para aquele usuário. De novo. Uma vez que eu criei a senha do nosso usuário root, do usuário raiz, você clica em finalizar. Agora eu vou criar o nosso primeiro usuário do sistema. O nosso primeiro usuário do sistema, ele é aluno. Então eu vou colocar aluno. O nome completo pode ser aluno FUMEC. O nome do usuário, ele pode ser aluno. Aluno. Olha que interessante, eu estou colocando um aluno com um A maiúsculo. Como em Linux ele é case sensitive, é importante que na hora de você digitar o aluno para logar, que tenha o A maiúsculo também. Tá? Por isso que eu deixei o maiúsculo para a gente entender essa questão do case sensitive. Nós vamos colocar uma senha para ele, né? Aluno sem cerquilha. Olha que interessante, ele falou que essa senha é fraca. Por que ele está falando que a senha é fraca? Porque parte da senha é o nome do usuário, ele entende que isso não é uma boa senha. Para esse ambiente acadêmico, para esse estudo nosso, tudo bem a gente utilizar. Mas em um ambiente de produção é recomendado você usar uma senha mais complexa, como aquela técnica que eu ensinei para vocês lá no módulo, ok? Eu vou repetir a senha aqui embaixo. E aí eu não vou tornar esse usuário como administrador, né? É um aluno, é um usuário simples, tá? O usuário administrador nosso é o root, então não vou marcar essa caixinha. E aí a gente vai finalizar esse processo da criação do usuário. Agora o ambiente ele está sendo instalado e vamos aguardar até o final da instalação. Bem, aluno, nesse momento a nossa instalação foi finalizada. Nós temos aqui um botão que diz para a gente reinicializar a nossa máquina, né? Para subir o sistema que a gente acabou de instalar. Então nós vamos clicar em reiniciar. E aí o VirtualBox vai dar um reboot na máquina para a gente. Eu tenho a opção aqui de entrar no sistema, né? Ele conta por 5 segundos e abre o sistema primeiro. Bem, nesse momento o sistema entrega para mim a parte do shell, né, a parte de linha de comandos. Então eu tenho aqui CentOS Linux 7 Core instalado. Eu tenho aqui o nome da máquina, que inicialmente ela chama localhost, e eu tenho uma tela de login. Basicamente eu vou digitar root. Quem é root? O root é o usuário
administrador, é aquele usuário raiz que a gente criou a senha lá na instalação, né? Lá estava escrito usuário raiz, porque estava traduzido a tela, mas é o usuário root do ambiente. Ele é o administrador do sistema, tem poderes para fazer instalação, configuração, remoção de usuários, qualquer tipo de intervenção você usa que você precise de um maior permissão, você usa esse usuário. E aí a gente vai usar a senha que a gente colocou lá no início, né, que é fumec sem tralha, né? Enter. Nesse momento eu estou logado no sistema, ok? Vou digitar um comando aqui, ó, pwd, que é um comando que me mostra qual é o diretório que eu estou, né? Qual é o diretório atual? Eu estou no diretório /root, que é o diretório home deste usuário. O que a gente vai fazer nesse momento? Né? A gente já está logado, vamos verificar se a placa de rede subiu, né? Se eu tenho rede nesse ambiente. Para eu verificar isso, eu vou usar um comando que é ifconfig. Então eu digito o comando ifconfig e quero verificar se as interfaces de rede subiram e se eu tenho rede nessa máquina. Bem, o ambiente está aqui. A primeira placa de rede que eu tenho ali é a ENP0S3. É uma interface que foi criada lá pelo VirtualBox, né? Então a interface subiu, tem alguns parâmetros dessa interface. Se eu quiser colocar um IP nessa interface, né? Afinal de contas a gente está falando de rede, eu quero fazer uma configuração, quero colocar um endereço de rede dessa máquina. Bem, existem várias formas de fazer, ok? Uma forma simples é eu utilizar o mesmo comando anterior, ifconfig, e aí o que eu faço? Eu coloco a interface que eu quero configurar, é NP0S3, espaço, e aí eu vou colocar qual é o IP que eu quero usar. Qual o IP que você vai colocar? Um IP da sua LAN aí na sua casa, né? Se você estiver trabalhando aí numa rede que tenha uma wireless, um Wi-Fi igual eu estou aqui, você vai colocar o IP da sua Wi-Fi. Geralmente em casa você colocaria 192.168.1 e aí o IP livre, né? Geralmente o IP 11 é o gateway da sua rede. Geralmente, tá? Depende. Você tem que verificar a configuração do seu roteador wireless em casa ou da empresa onde você estiver. Então, eu vou colocar aqui o IP 10, tá? Para essa máquina aqui. A configuração da máscara de rede, netmask. Qual é a máscara da rede? É um /24, é um /16, é um /8? Qual é a rede? Geralmente esse access points entrega um /24, então eu vou colocar 255, 255, 255, 0. Ok? Feito isso, você vai dar um Enter. Eu vou colocar um app aqui para falar que a placa ela está up, né? Se eu colocar um down, estou dizendo que a placa vai ser desligada. A placa está up. E vou dar um Enter. Agora eu vou rodar o mesmo comando ifconfig para eu verificar se eu tenho um IP nessa máquina. Você pode verificar lá na interface NP0S3 que agora ela tem um IP, está configurado e eu já posso navegar na internet, na rede, sem problema algum. Nesse momento a gente já está com a rede criada, né, configurada, e aí a gente pode criar agora usuários, né? Então no caso eu vou criar um usuário aqui, user add, e vou dar um nome para o usuário, vou criar o usuário Marcos, por exemplo, e Enter. Então ele acabou de criar um usuário para mim chamado Marcos. Esse comando user add, ele segue vários parâmetros, né? Eu posso criar o usuário colocando parâmetro, qual é o nome do usuário, qual é o diretório que ele vai herdar, ou seja, qual o diretório que ele vai ganhar quando ele logar no sistema, e uma série de outros parâmetros. Depois que eu criei o usuário, eu quero mudar a senha dele, né? Eu quero criar uma senha nova para ele. Então eu vou digitar passwd Marcos e colocar uma senha para esse usuário. Então eu vou digitar uma senha para esse usuário. E aí, senha incorreta, a senha é menor do que 8 caracteres. Ele está pedindo uma senha de mais de 8 caracteres, está pedindo uma senha segura, né? Então, vamos digitar aqui uma senha maior.
Então ele fala para mim, todos os tokens de autenticação foram trocados com sucesso, então eu agora criei um usuário chamado Marcos e alterei a senha desse usuário, ok? Bem, aluno, então nós estamos finalizando o nosso vídeo educativo. Nós vimos como instalar, né, algumas questões relacionadas à instalação do VirtualBox e para que o VirtualBox serve, né, uma ferramenta para você virtualizar os sistemas dentro do seu ambiente. A gente fez a criação de uma máquina, a criação e a parametrização de uma máquina virtual, onde nós utilizamos para instalar o nosso servidor que nós vamos usar ao longo do curso. E nós fizemos a criação lá da máquina e a configuração da rede, tá? Não se esqueça de interagir no ambiente virtual, postar essas perguntas, os tutores estão lá para te orientar, para te ajudar, tá? Te responder. Eu também estarei lá para ajudar você. Bons estudos e até a próxima aula.